Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estava 6 talhos de pedra colocados aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início do sinal de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crer. Os discípulos creram nele, não é? O que crer? Você acreditaria que a água se transforma em vinho? Não, você acreditaria? Eu não. Eu não. Então, por exemplo, prestar bem atenção sobre esta palavra, que todo mundo acha que tem fé. Nós não temos fé. Não temos. Porque fé exatamente é a confiança e a certeza que Deus vai realizar as coisas. Muitas vezes a nossa fé é o quê? É uma projeção dos meus desejos, não os desejos de Deus, os meus. Aí pode até acontecer, mas eu vou realizar os meus desejos e a água vai continuar sendo água. Não tem mais vinho, a água vai continuar sendo água. Ter certeza que Deus venha fazer as coisas muda totalmente a nossa vida. Mas não é que Ele venha quebrar nossos galhos. Prestemos atenção, Prestemos bem atenção a isso. Deus não é quebra-galho, não. Até faz favorzinhos. Tipo Santa Teresinha. Mas é preciso estar unido muito a Ele, para ver até as coisas miúdas do dia a dia. Porque Ele não é um estranho. Ele faz parte da nossa vida. No Natal, nós temos meditado o quê? Emmanuel. Deus conosco. Então, Deus veio viver a vida da humanidade no homem chamado Jesus. Naquele homem visível,
que nós podemos ver na cruz, está o próprio Deus, que vem fazer a sua história na Terra. Então é uma história muito real, muito prática, não é? Não é uma sugestão, não é uma ideia. Se você acredita, acredita. Se não acredita, acredita. Porque depois o último ato que começa com este milagre, esta transformação da água em vinho, qual vai ser o último ato da vida deste homem? Vamos deixar de lado a cruz dele, a purificação dos pecados, que este um pouquinho vai acontecer um dia de ser explicado, mas hoje não. Mas o último ato de dizer que Deus está conosco, qual é? A vitória sobre a própria morte. Deus está conosco. Se ele conseguiu transformar a água em vinho, ele conseguiu também vencer o pior inimigo e a pior calamidade do ser humano, que o destrói totalmente, a morte. E aqui que se baseia a fé, prestemos atenção, repito, a fé cristã. Não é uma fé qualquer. É fé cristã. A certeza que este homem, Jesus, realiza a história da humanidade e por isso mesmo ele vai realizar a minha história, a tua história, a história do teu filho. Nesta humanidade tem futuro, em Cristo. Porque fora de Cristo, você sabe o que existe? O nada. É tudo uma ilusão. Mas como? Eu sou tão real, eu dirijo, eu construo fábricas, eu planto, eu construo. É tudo uma piada. É terrível a fé cristã. A nossa vida se torna uma piada. Os nossos amores se tornam uma piada. Porque que nós amamos morre, acaba. Mas então vivamos, como falavam os pagãos, eles tinham razão. E a maior parte do povo de hoje também tem razão. Comamos e bebamos, porque amanhã se morre. Mas, e se não se morre? Põe a questão. Não é o problema do julgamento. Não é o problema de mandar para o inferno. Não é o problema de me premiar com o paraíso. Não é este o problema, não. O problema é muito mais simples. Muito mais simples. E se não se morre? E se nós, por um acaso, possuímos dentro de cada um uma centelha de vida que se chama eterna, a qual nós damos o nome de alma, que nós nunca alimentamos. Nós alimentamos o corpo, nós alimentamos às vezes os afetos familiares, de amigos, namorados. Quando nós somos levados, vamos deixar a parte negativa, por ciúmes, invejas, ódios, rancores, vinganças, às vezes alimentamos até isto e fazemos um mal danado, não ao outro, a nós, que os alimentamos.
Como é feio o mal. Dentro da gente, não fora da gente. Dentro da gente é mal. Compreende? Então existe esta essência, este ser que seja eterno dentro de nós. Este ser só pode ser uma participação de Deus no ser humano. Quer dizer que nós não somos gerados somente na carne pelos nossos pais. Aí que começa a mudar a visão da nossa vida. Eu fico louco da vida e dou risada quando o pessoal fala: eu não gosto de ir à igreja. Pô, você não deve gostar mesmo? Criança não gosta de estudar mesmo? Criança gosta de empinar papagaio, não é? Criançada, vocês gostam de estudar ou gostam de empinar papagaio? O que vocês gostam? O que é melhor? Jogar uma bolinha, não é? Agora tem skate. Vamos deixar a besteira da internet agora, da coisa, porque agora já é outra coisa, né? Antigamente a gente já vivia mais nas ruas. Agora já fica lá. Não, piorou a situação agora. Entendeu? Gostar de estudar mesmo? Não gosto. Mas que o estudo faz bem, faz. Que o estudo dá futuro, dá. Então não é problema de gostar ou não gostar, gente. É problema daquilo que é melhor ou daquilo que é pior para a nossa vida. E o que é o melhor para a nossa vida? Se nós temos esta centelha eterna, divina, ela não vai morrer nunca, mesmo que o corpo morra. Ela vive. Mas como é que se abastece esta centelha eterna? Como é que se alimenta? Como é que ela se desenvolve? O corpo, sabemos como desenvolve, não? Vocês mães, vocês todos, médicos, sabem melhor do que eu, não? Sabem como cura as doenças. A afetividade se cultiva dentro da família, quando se consegue, dentro dos amigos. A inteligência sabemos como se cultiva, com o estudo, com a aprendizagem. Quem que alimenta a alma? O autor da própria alma. Quem que alimenta a criança? A mãe que gerou a criança. Do próprio corpo, a mãe. Vocês nunca meditaram? Quando se dá o leite para a criança, quando se amamenta? É do próprio ser que a mãe transforma em leite, que alimenta a vida que ela gerou. Mas quando Jesus se apresentou e disse que ele seria o pão da vida, o povo que dizia que o seguia, que queriam fazê-lo rei, ao qual ele tinha dado comida de graça lá, tinha multiplicado os pães. Quando ele falou claro: gente, para, eu não vim para dar esta comida. Deus já colocou isto dentro da natureza humana. A natureza vai vos oferecer. Por exemplo, agora, a gente se preocupa, a fome no mundo, aí por diante, não é? Você sabe quanta comida se joga fora? Isso são notícias que aprendi na televisão. 50% simplesmente da comida produzida é jogada fora. Depois fala que não tem comida para todo mundo. Somos uma bela piada, não? Nós, como humanidade, somos uma belíssima piada. Uma belíssima piada.
Não tem comida para todo mundo. Quando eu trabalhava nos cursinhos, tinha feito um cálculo, porque tinha muitos cozinheiros das fábricas que trabalhavam no cursinho, e conversava com eles. Estou falando dos anos 80. Havia ainda muita fome. Não tinha Bolsa Família, não tinha todas essas coisas no mundo, em São José dos Campos. Nós fizemos o cálculo. O que sobrava nas fábricas de São José dos Campos? O que sobrava? Nas panelas, não aquilo que sobrava nas mesas. Nas panelas. E que eles tinham que jogar fora. Por lei, tem que jogar fora. Daria para alimentar todos os pobres de São José dos Campos. Então veja, quando o povo que recebeu a comida de Jesus foi atrás dele, porque queria fazer o rei, ele falou: calma, gente, eu não vim para dar esta comida. A terra produz abundantemente para dar comida para todo mundo. Por quê? Porque quem come esta comida vai morrer. E eu vim para dar a vida, não a morte. Eu vim para dar a vida, não a morte. Então, mas nossos pais receberam o pão do céu lá no deserto. Calma, calma. Não foi vossos pais nem Moisés. Deus que mandou o maná no deserto. Mas aqueles que comeram aquela comida, você sabe que por 40 anos Deus alimentou os hebreus no deserto. Que bom, não tinha que plantar, não tinha nada. Eles iam apanhar tudo de manhã e tinha comida para o resto do dia. Entendeu? 40 anos. Brincadeira. Paciência de Deus, viu? Paciência de Deus. 40 anos. Ele conduz um povo lá no deserto e alimenta o povo. Mesmo assim, Jesus falou: aqueles que comeram maná morreram. Então não foi nem o maná que Deus mandava do céu que eu vim trazer. A comida que eu darei se transformará em vós em vida e vida eterna. Ah, que bom! Dá-nos esta comida. O meu corpo será esta comida. Ah, não dá. Aí a fé. Você acredita que a água se transforma em vinho? Não. Você acredita que o homem pode dar a sua comida? Se é comida para a vida eterna, sim. Mas temos que crer primeiro que dentro de nós existe este princípio de vida eterna. Porque, gente, não se dá comida a um defunto. Os antigos, nos túmulos, colocavam comida pensando que o defunto fosse comer, mas pelo amor de Deus, gente, pelo menos progredimos um pouquinho, que a gente não faz mais essas besteiras, não é? De colocar comida, de colocar ouro, porque tinha que pagar o diabo que encontrava no caminho, quando ia para outro lugar, etc, etc. Pelo menos isto parece que passou, pelo menos isto. Não se dá comida para um defunto. Deus não podia se fazer comida se dentro de nós não tivesse algo de eterno, algo de imortal, algo de divino. E não é difícil compreender, como falei antes. Se fisicamente, biologicamente, se gera uma vida,
A mãe alimenta a vida com a própria vida. Se Deus nos gerou espirituais, se Deus nos gerou nele, logicamente, só Ele pode nos alimentar. Eis porque Isaías, na primeira leitura, fala: não cansarei de pedir, não cansarei de gritar, até na imagem dele era Jerusalém, a terra prometida, que depois se abriu a todos os povos, a todas as nações, até que venha o Salvador. É o Salvador, que é o próprio Deus, fonte da vida, alimento da vida, e a própria vida veio. Aí um ser mortal, como a água se transforma em vinho, um ser mortal que somos nós, se transforma num ser imortal. Um ser miserável, pobre, cheio de pecados, cheio de misérias, cheio de ódios, cheio de rancores, cheio de medo, cheio de angústia, se transforma na própria paz. Porque Cristo é a nossa paz. Porque Cristo é a nossa vida eterna. Porque Cristo é a alegria, a plenitude de todo ser humano. Isto que Isaías invocava, proclamava, até que a justiça não saia de Jerusalém. Fisicamente sim, porque Jesus nasceu em Belém. Jesus veio do povo judeu, apesar de todos os erros deste povo. Eles nos trouxeram o próprio Deus sobre a terra. Jesus era judeu, de raça humana, universal, por ser o Criador do universo. Mas ele, universal, pertenceu àquele povo. Então, este é a vinda, este primeiro sinal que Jesus fez diante dos homens. E é gozado uma coisa muito simples. Mulher, é a maneira como eles chamavam. Não chamavam mamãezinha, mulher, chamava mãe. Não chegou ainda a minha hora. Mas parece que mulher é mandona mesmo. Até Maria parece. Vocês homens, quem que manda em casa? Os homens ou as mulheres? Os homens são chefes, mas as mulheres que mandam. Não é? Tudo tem que ser feito e agora como elas querem. E aqui não mudou em nada, não é? Maria, tranquila. Não responde, não briga. Chama os servos, olha, é belíssimo, não é? Olha, faça tudo o que ele manda fazer. Não se preocupe não. Se não chegou a tua hora, sou eu que estou pedindo. E você vai fazer. Entendeu? Conclusão. Foi o primeiro sinal claro que alguém, tão simples, não é? Alguém que não era comum como os outros homens, estava no meio dos homens. O próprio Deus estava no meio dos homens. E os discípulos creram nele. Precisamos ver sinais, não? Para crer. Só que nós temos uma história de 2000 anos, etc, etc. Assim é a humanidade. A humanidade tenta 1000 coisas, só para terminar. Mas não busca Deus. Então sabe como vai ficar este mundo? Na mesma merdinha que está, se não piorar.
Sou pessimista? Não. 40 anos atrás já me chamaram de pessimista. Mas eu creio na verdade. Creio que só em Deus há vida. Fora de Deus, somente há morte. Psíquica, física e moral. Mas a alegria nossa qual é? Que Ele pode transformar esta nossa morte em vida. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, boa sorte. Ou má sorte.